Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo num conceito espiritual que pode transformar a nossa visão de mundo, tirado do livro O Eu Místico. Pensa nisso como uma jornada para dentro da nossa própria consciência. Para começar, vamos refletir sobre uma pergunta que é, na verdade, a base de tudo. E se a solução que tanto se busca, sabe, aquela paz, aquela plenitude, e se ela não for algo para ser conquistado no mundo externo, mas algo que só precisa ser aceito aqui dentro? Essa passagem do Apocalipse nos dá a metáfora principal para entender toda essa ideia. É a imagem de uma presença divina que está sempre ali, batendo na porta da nossa consciência, só esperando um convite para entrar. Então, a primeira coisa que a gente precisa explorar é o que significa exatamente essa batida na porta e, mais importante, quem ou o que é que está batendo. Olha só, quem bate não é uma figura lá de fora. É a presença divina e universal que já existe dentro de cada um. O texto chama isso de Cristo interior, a fonte de tudo. A ideia é que essa presença fica ali, na porta da consciência, esperando para trazer uma vida mais cheia de significado. Deixar esse eu entrar seria como ativar um poder de renovação, de ressurreição em todas as áreas da vida. Mas por que essa presença é tão importante? Porque a experiência humana comum, muitas vezes, é marcada por essa sensação de separação, sabe? Um abismo entre onde a gente está e onde a gente quer chegar. A gente tenta resolver os problemas com o nosso próprio esforço, que o texto chama de braço de carne, e isso, na maioria das vezes, leva a sofrimento, carência, medo, porque a gente está sempre procurando as respostas fora. Para a gente entender como cruzar essa ponte, como sair dessa separação, a gente precisa mergulhar no conceito central de toda essa filosofia, a diferença entre os dois eus que vivem dentro de nós. Primeiro tem o eu com letra minúscula. Esse é o nosso ego, nosso senso de identidade pessoal. Aquele que acredita que consegue dar conta da vida sozinho, usando só a própria força, a própria inteligência, que, convenhamos, são limitadas. E do outro lado, em total contraste, existe o eu, com letra maiúscula. Essa seria a nossa verdadeira identidade espiritual. É a presença de Deus dentro da gente, a fonte onipotente de toda a harmonia. E segundo essa visão, esse eu é maior, muito maior do que qualquer problema que o mundo possa jogar à nossa frente. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o eu pessoal, limitado, dependente do esforço, da luta. Do outro lado, o eu divino, infinito, que opera através da graça. A mudança fundamental, a grande virada de chave, é justamente essa: atravessar essa ponte. É deixar de confiar só nesse eu limitado e permitir que o eu divino assuma o comando. É trocar a briga pela paz, a separação pela unidade. E essa distinção leva a gente para uma mudança de perspectiva assim radical. Para entender isso de verdade, o texto diz que a gente precisa despersonalizar duas ideias centrais: a ideia de Deus e a ideia de erro ou de mal. Essa tabela ajuda a gente a visualizar a mudança. Na visão antiga, Deus é alguém lá fora. Na nova, Deus é a própria essência do nosso ser. E da mesma forma, o erro, seja uma doença, uma falta de algo, deixa de ser visto como uma falha pessoal. Ele passa a ser encarado como uma ilusão impessoal, tipo um hipnotismo universal, que se baseia na crença de que existem dois poderes no mundo, o bem e o mal. Então, o ponto crucial aqui é a não dualidade. Só existe um poder real. Problemas como doença ou carência não são poderes opostos para a gente lutar contra. São, na verdade, manifestações daquele braço de carne, daquele esforço pessoal. São ilusões que perdem toda a força quando a consciência se volta para o único poder que é de verdade, o eu divino. Bom, a teoria é incrível, né? Mas a grande pergunta é: como isso funciona na prática? Como é que se consegue, de fato, abrir a porta para essa presença interior? O caminho sugerido é de entrega, não de luta. Como a gente vê aqui nos passos, tudo começa aquietando a mente, parando com aquela tentativa de entender e controlar tudo. Depois é voltar a atenção para dentro e, finalmente, só ouvir. Assumir uma postura de escuta silenciosa, receptiva. A ideia é permitir que a vontade divina se mostre, em vez da gente tentar impor a nossa. E essa citação resume perfeitamente o foco da prática. O objetivo não é conseguir coisas do mundo, saúde, dinheiro, paz. O objetivo é buscar a própria graça divina, porque é dela que todas essas coisas boas vêm. A busca é pela presença em si e não pelos seus resultados. Certo. Então, qual é o resultado dessa mudança de consciência?
Como é que fica, na prática, uma vida transformada por essa percepção do eu místico? Quando a vida passa a ser vivida a partir do eu interior, todas as formas de bem são restauradas. Saúde, abundância, paz, harmonia, tudo isso se manifesta. Mas o ponto-chave é que essas coisas não aparecem porque foram buscadas diretamente. Elas surgem como um resultado natural, um transbordamento da graça divina na experiência do dia a dia. Esse gráfico aqui resume a mensagem central de um jeito perfeito. Olha só a diferença no nível de realização. O esforço pessoal rende pouco, enquanto a graça divina eleva tudo. A vida deixa de ser uma luta constante e se torna uma jornada de realização mais fluida, sustentada por essa força maior. E é importante entender que o objetivo aqui não é só ter uma vida melhor. O que se propõe é uma transformação completa de identidade. É deixar de se ver como um ser humano limitado para se reconhecer como a expressão individual do divino. No fim, a mensagem toda pode ser resumida nessa frase poderosíssima do texto original: aquilo que eu estou procurando, eu sou. A busca acaba no momento em que a gente percebe que a fonte de todo o bem já é a nossa verdadeira identidade. E assim, essa análise toda termina onde começou, com uma pergunta. Depois de explorar a diferença entre o eu pessoal e o eu divino, a reflexão que fica é: qual desses eus está de fato no comando da vida? A resposta para isso? Bom, ela pode mudar absolutamente tudo.